Minhas amigas e meus amigos, vamos entrar direto no módulo 1 do curso da disciplina Administração Financeira, que eu repito, é muito mais do que uma disciplina, é um curso completo para você gerir qualquer negócio. Com essa disciplina, com esse curso, você administra e você obtém sucesso em qualquer negócio. Agora, se você disser para mim, Popó, eu coloquei uma empresa de cobertura de evento e quebrei. Aí eu vou dizer, você seguiu os 10 mandamentos? Você seguiu as recomendações que eu passei na disciplina de administração financeira? Se você seguiu, não é possível. Se você quebrou, é porque você não seguiu. Com certeza absoluta. Não tem erro. A ciência, provada na prática, não tem como ser refutada. Não tem como ser refutada. Então, a importância dos controles financeiros. Por que é importante você ter controle financeiro? Controle do dinheiro. Ó, é importante você conhecer as contas, ó. Meu amigo Daniel, conhecer as contas da empresa. Quais são as contas da empresa? Caixa, banco, estoque, recebíveis, aplicação financeira, móveis e utensílios, instalações, veículos, equipamento de informática, instrumental cirúrgico, contas a pagar, contas a receber, aluguéis, fretes, carreto, limpeza, conservação, segurança. Ou seja, contas são nomes que você atribui aos fatos que ocorrem na sua empresa. As contas se dividem em 2 grupos. Contas patrimoniais, que são as contas que representam o patrimônio da empresa, e as contas de resultados. Ou seja, as contas que apresentam o resultado final no exercício financeiro da empresa. Se deu lucro ou prejuízo. Quais são as contas patrimoniais? As contas do ativo, caixa, banco, estoque, recebíveis, aplicação financeira, instalações, móveis, utensílios, veículos, imóveis, equipamento de informática, recebível a longo prazo e as contas do passivo. Fornecedores, contas a pagar, empréstimo bancário, capital de giro, financiamento, capital social, lucros acumulados. Então, contas patrimoniais e contas de resultados. É necessário elaborar um plano de conta de acordo com os modelos propostos, de acordo com a sua atividade. Se você tem um mercantil, o nome do seu estoque vai ser estoque de mercadorias, porque mercadorias engloba uma série de coisas, uma série de itens. Mercadoria é genérico. Agora, se você tem uma concessionária de automóvel, você vai chamar o seu estoque de veículos para venda. Estoque de veículos para venda. Está bem especificado. Por quê? Porque você pode ter veículo para vendas e pode ter veículo apenas para uso interno. O veículo para venda está lá no ativo circulante. O veículo para uso vai estar lá no não circulante, que era o antigo imobilizado. Então, caracterizar os elementos que compõem um plano de contas, elaborar um plano de contas de acordo com o modelo proposto, de acordo com a atividade e a natureza. As contas têm que ser compatíveis com o fato que vai gerar. Eu não posso chamar um birô de veículo. Eu não posso chamar um imóvel de veículo. Não tem sentido. Então, o nome das contas eu dou de acordo com a natureza e com a utilidade desse bem, desse fato que pode gerar dentro da empresa. Do fato que pode gerar dentro da empresa. Não é? Se eu vou pagar aluguel, eu não vou chamar isso de despesa de fretes e carretos. Vou chamar de despesa de aluguel. Se eu vou pagar juro por atraso de uma duplicata, eu vou chamar de despesa de juro. Já se eu vou receber juro de uma duplicata que o devedor atrasou,
eu vou inverter, eu vou chamar receita de juro. Ou seja, o que eu vou pagar, eu vou chamar de despesa. Vai sair. E o que eu vou receber, eu vou chamar de receita. Vai entrar. E, finalmente, manter o plano de contas atualizado. Ó. O plano de contas tem que ter atualizado. Por quê? Porque você pode ter um determinado tipo de atividades e depois vai crescendo, que é normal, é o projeto de qualquer empreendimento, é crescer. O empreendimento, ele tem um ciclo de vida como tem o ser humano. O ser humano nasce, cresce, se desenvolve. A empresa do mesmo jeito, nasce, cresce e se desenvolve. Alguns dizem que, né, meu amigo Daniel, grande Daniel, o engenheiro de som aqui do Olá Amigos, alguns dizem que o ser humano nasce, cresce e fica besta, né? Bom, a importância dos controles financeiros. É necessário registrar, ó, colocar no papel. Ah, eu sei tudo de cabeça. Não existe isso. Ficção. Utopia. Meu amigo, quantas vezes você esquece o nome de um amigo? Ou de um amigo, ou de um paquera. De uma paquera que chamou a atenção. A pessoa te deu o nome, às vezes, numa balada, num restaurante, num bar, numa lanchonete, numa roda de amigos, te chamou a atenção e tu não conseguiu gravar. Pô, mas como é o nome daquele cara? Como é o nome daquela mina, daquela gata? Eu não me lembro como é o nome. Não é? Então, você tem que registrar. E a partir do registro, você faz o controle. O que é gestão financeira? Os próprios nomes já definem. O que é gestão? Administração. Ó. Gerir é administrar. Ó. Administrar. E administrar, nós sabemos que administrar é planejar. Administrar é planejar, ó. Planejar. Organizar. Dirigir e controlar, ó. Controlar. São as funções da administração. O que é planejar, gente? O que é planejar? Pensar antes de agir. Plano. Estabelecer um plano, uma ideia. A ideia é aquilo que você não colocou em prática ainda. Ó. Planejar, pensar antes de agir. Organizar. O que é organizar? O próprio nome já diz. Organizar, arrumar, colocar em ordem os recursos necessários para você atingir o objetivo, ó, o planejamento. Olha a lógica, como tem toda uma lógica. E dirigir, o que é dirigir? Colocar no rumo certo, ó, harmonizar os recursos. Vai por aqui para não gastar muito, vai por aqui para não gastar muito tempo, economiza isso aqui, precisa de um equipamento novo, não, pode comprar usado, faz o mesmo efeito. E finalmente controlar, ó. O controlar é o comparar com aquilo que você estabeleceu. Ó. Se eu determinei que eu quero ter um lucro mensal de R$2.000, no final do mês eu vou fazer a apuração do meu resultado e saber se eu realmente atingi aquilo que eu queria, R$2.000. Se eu não tiver atingido, se ficou abaixo, eu vou ter que rever o planejamento. Vou verificar se eu juntei os recursos necessários. E se eu superei, ótimo, maravilha. Mas pode me chamar a atenção para fazer um novo planejamento. Opa, se eu pretendia obter 2.000 de lucro e eu obtive 2.200, quem sabe se eu não posso chegar a 2.500? Então, quando o controle está dispare em relação ao planejamento, ao objetivo, é motivo de reflexão. Aliás, em administração, tudo é motivo de reflexão. O Peter Drucker, que é considerado o maior guru, um dos maiores gurus da administração moderna, é um austríaco que fez a vida acadêmica nos Estados Unidos, morreu 6 anos atrás. É o autor do conceito de administração por objetivo, APO.
Ele dizia o seguinte, administrar é chegar no caminho em que você determinou. Por quê? Porque se você vai controlar, é porque você chegou lá no fim da reta. Agora, se eu planejei rodar 1.000 quilômetros por dia, numa viagem a passeio com a família, eu estou dando um exemplo meu prático, quando a minha amada mulher estava aqui entre nós, Deus já levou, a gente sempre viajava, eu e os filhos. E a gente, quando ia para Salvador, a gente fazia o planejamento. Nós vamos sair de Fortaleza, dormir em Petrolina, que é no meio do caminho, 800 quilômetros. Dormimos lá sossegado, não viajamos à noite, quando é no dia seguinte saímos cedo, sempre saía cedo para viajar, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, saímos cedo, vamos chegar em Salvador durante o dia. Planejar, atingimos o objetivo, nós queríamos rodar 800 quilômetros por dia. Agora, se houvesse um imprevisto, furou o pneu do carro uma vez, 2 vezes, o menino teve um problema de dor de barriga, diarreia, tem que parar, ir no hospital. São os imprevistos que você tem que colocar no planejamento. Por isso que a gente saía mais cedo e chegava mais cedo do que a gente tinha imaginado. A gente planejava chegar às 5 horas da tarde e chegava normalmente 3h30, 4 horas. Não houve nada. Paramos no meio do caminho para almoçar em Capim Grosso. Chegamos em Petrolina, 4 horas da tarde, beleza, vai para o hotel, se acomoda, descansa. No outro dia, pode sair de madrugada. Então, é gestão, de administração. Numa definição conceitual, gestão é o conjunto de ações e procedimentos administrativos envolvendo planejamento, análise, controle, controle, que é a função essencial para a gestão financeira, controle das atividades financeiras, visando maximizar os resultados econômicos financeiros. O que é maximizar? Tornar maiores, né? Os resultados econômicos financeiros decorrentes das atividades operacionais. Então, as atividades operacionais têm que dar resultado financeiro. Quais são as atividades operacionais? Comprar, vender, limpar, conservar, produzir, manter estoque. Atividades operacionais. Bom, as principais funções da gestão financeira. Análise e planejamento financeiro. Planejamento financeiro, pensar antes de agir. Planejamento, pensar antes de agir. Financeiramente, eu vou montar um negócio, e o negócio requer uma série de recursos. Digamos que eu vá montar um negócio de prestação de serviço de consultoria. Aí você diz, a consultoria não necessita de capital. Claro que necessita. Eu tenho que ter um ponto, eu tenho que ter computadores, eu tenho que ter máquinas, mesas, eu tenho que ter funcionários. Aí veja bem, planejar. Eu sei que eu não vou faturar imediatamente. Ninguém me garante que eu vou montar um escritório de consultoria, uma empresa de consultoria, e amanhã eu já tenho um cliente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar quanto é que eu vou gastar de aluguel durante um ano, 12 meses. De água, de luz, telefone, internet, limpeza, conservação, papel. Durante 12 meses eu vou gastar isso aqui. Porque eu tenho 12 meses para ir catar cliente no mercado. Agora, é possível que antes de 12 meses eu consiga alavancar a receita para bancar os custos? Claro que é. Ótimo, maravilhoso. Agora, você não pode sair tateando no escuro. Não pode sair tateando no escuro. Eu sou consultor e instrutor do Sebrae. Nas duas próximas semanas estarei na cidade de Paracuru. Eu adoro as atividades do Sebrae, aliás, adoro sala de aula, quem me conhece sabe disso. Né? Aliás, eu adoro tudo que eu faço.
O problema na vida é você gostar do que faz e não fazer do que gosta. Se você não gostar daquilo que você faz, está frito. Você imaginou eu com 64 anos de idade, estou beirando 65, com essa cara de casca de maracujá, cabeça branca, se eu chegasse aqui triste, nos pés de parede, me queixando, ai meu Deus do céu, todo mundo ia dizer assim, esse aí já morreu e esqueceram de enterrar. Então, gente, a vida é entusiasmo. Você tem que ter tesão para fazer tudo aquilo que você gosta. Motivação, ânimo, fogo fervendo por dentro. Se não for assim, você não chega a lugar nenhum. Eu já tenho um PhD e estou começando outro agora em janeiro. Janeiro vou para Buenos Aires fazer meu segundo PhD, pós-doutor. A minha filha, minha princesa, eu tenho 5 filhos, uma filha mulher. Tamisa, ela dizia assim, painho, mas tu come certificado? Eu digo, como com panelada, é a melhor mistura que tem. Digo isso para tirar sarro com ela. Porque, da mesma forma que Deus levou a minha mulher aos 52 anos de idade, sadia, disposta, alegre, feliz, trabalhando, bonita, mas eu não sei quando é que eu vou. Então, eu digo sempre o seguinte, perguntaram ao Padre Cícero, quanto tempo ele achava que ia viver? Padre Cícero, quantos anos você ainda acha que vai viver? E o Padre Cícero respondia o seguinte, eu rezo como se fosse morrer hoje e vivo como se nunca fosse morrer. Então, essa é a teoria. Bom, as funções da gestão financeira. Análise e planejamento financeiro, captação e aplicação de recursos. Ó, captar, ó. O que é captar? Buscar. Traga para mim. Dinheiro aqui na conta do menino. Din-din. Buscar, ó. E aplicar, ó. O dinheiro entra e ele sai. Então o segredo é você captar recurso a custo barato e aplicar recurso onde renda. Olha, você montou um escritório de contabilidade. Tem um tempo de maturação. É uma empresa. Nós estamos falando de empresa. Escritório. Vamos desmistificar a ideia de escritório é apenas uma casa que você tem mais. Não, é um empreendimento. É um empreendimento. E todo empreendimento tem que ter planejamento, organização, direção e controle. Todo empreendimento tem prazo de maturação. Você monta um escritório de contabilidade e diz assim, meu compadre disse que vai levar escritório para mim, meu irmão vai levar para mim, ninguém leva. Você vai conquistando no decorrer do tempo. É um processo demorado. Você tem que ter paciência. Então, montou um escritório, você tem que fazer um planejamento para ter recurso ou captar recursos para bancar, por exemplo, 1 ano. Às vezes até 2 anos. Aí depois, se você é um cara correto, profissional correto, eu estou dizendo escritório de contabilidade, mas pode ser de engenharia, pode ser de direito, pode ser de economia, pode ser de administração, pode ser de geologia, qualquer um. Então, se você fez correto, aí sim, quando você começa a captar os clientes, aí vem por inércia, não é? Vem descendo a ladeira, se você for correto. Então, você tem que ver onde é que você vai aplicar os recursos no primeiro momento. E depois, ó, você tem que ter crédito e cobrança, ó, as principais funções financeiras. Por quê? Porque todos os negócios giram em torno de prazo. Ninguém paga nada à vista. Esse negócio de dizer assim, eu só vendo à vista. É possível, claro. Eu posso fazer uma opção. O cara vai dizer assim, não, eu vou montar um negócio, mas não vendo a prazo. Ok. Ele sabe que ele vai diminuir a fatia de mercado dele. É pecado vender a prazo? Não. É risco? É. Mas você pode minimizar os riscos? Pode. Se você fizer cadastro do cliente, identificar o cliente, e depois fizer a cobrança, se proteger com as ferramentas jurídicas que tem, protestar, executar, você minimiza os seus custos. E, evidentemente, na venda a prazo, o prazo tem que ser maior do que na venda à vista. Exatamente porque quem vai pagar mais a prazo vai bancar a inadimplência de quem não paga. Isso é a regra do jogo. Não adianta você se queixar. Bom, minhas amigas e meus amigos, terminamos mais um encontro por aqui. Passa rápido demais, é sinal de que é bom, mas daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado pela honrosa atenção.